Oi, pessoal, boa noite. Estamos aí com problemas técnicos para convidar a Silvânia. Acabei tendo que encerrar uma live para chamar a Silvânia Sade novamente. E aí, Silvânia? Chamou. Vamos ver se você consegue. E aí, vai conseguir entrar agora? Oi, Neide. Tá me... Oi, estou te ouvindo, mas não estou te vendo. Ah, de novo, não tá me vendo. Mas Demorou, você mas está eu não me estava vendo. conseguindo. Tô te vendo. Eu não estava conseguindo receber, né, o convite. Pois é, eu acho que é problemas técnicos no Instagram. E agora tá aí esse negócio de novo de aparecer só uma tela, né? Não apareceu a outra pessoa. Então, o Instagram vai ter que melhorar essas coisas aí, senão a gente vai É, acabar. O pessoal estava entrando na live, eu tive que fechar aquela para poder abrir outra por problemas técnicos. E talvez as pessoas que estavam na outra nem tenham disposição de entrar novamente, né? São pois coisas que é, acontecem, mas eu espero que é uma todos pena. estejam vendo, né, a gente, cada um aqui. Espero que tenha saído aí a tela para todos. Então vamos lá. Ah, se você está me vendo, você está vendo as duas, Bom, então provavelmente eu está estou vendo ok, as né? duas. Então tá Uhum. bom. Boa noite a todos. Mais um dia, né? Mais uma live. Eu aqui, Silvane Saad, psicanalista, psicóloga clínica, e a Neide, né, Neide? Vamos dar boas-vindas a Qu- todos. Vamos conhecer um pouquinho, Silvia, antes de O que você que você fala, quer? você é psicóloga, é psicanalista, mas quanto tempo Eu, de profissão você tem? Quantos anos eu, você atende Neide. como psicóloga, né? E aonde? Para o pessoal conhecer. Então, Neide, eu estou no Paraná, né, no norte do Paraná. Eu tenho formação e atuação há 36 anos, né, de clínica. Passei por toda a trajetória toda, teve clínica, né, passando por várias áreas, né, setores, segmentos da psicologia, dependência química, educação, né, mas a clínica, esse tempo todo, ela fez um percurso na minha vida desde de lá até agora. E agora claro, eu estou basicamente com a clínica e com a psicanálise, assim, né? Uhum. E então eu sei que a clínica é algo que fez parte da minha vida de uma maneira muito intensa, muito conectada, né, de lá até aqui, sensibilizando cada dia, né, com os pacientes, na trajetória dos pacientes, estando com a escuta, né, completamente voltada para essa atuação completamente humana mesmo. Uhum. E é Então, apaixonante esse ponto de paixão pelo outro e pelo sofrimento do outro, né? E a Neide, então, como é que e você... essa paixão que você fala, a gente precisa esclarecer a paixão no sentido de saber que a gente tem condições, conhecimento e técnicas para aliviar o sofrimento do outro, né? Por isso que a gente chama de uma paixão por esse mundo, por essa profissão, né? Por essa ocupação que é a psicanálise. A minha formação, ela começou em 2018, né? A partir da psicanálise. Eu não sou psicóloga, eu sou psicanalista e passei por algumas instituições, né? A formação de psicanálise, ela é diferenciada, né? A gente passa por institutos, por sociedades, como você também sabe, também passa por esse processo, apesar, né, depois da psicologia. A Sim. gente precisa ter uma graduação antes, né, na área de humanas, principalmente, que é o mais importante. Então, eu Uhum. venho da área de letras, sou escritora e a interpretação,
sim, A pós-graduação que fiz na literatura, ela ajuda muito nessa questão da construção das metáforas, para ajudar as pessoas a compreenderem o seu sofrimento de uma forma, uma linguagem outra que não é essa que toca na dor, né? Quando você fala em metáforas, é como se lê uma poesia, você entende a dor, você entende o que é belo e o que dói, sem, sem tocar diretamente na ferida, sem falar daquilo, né? Então é algo que me ajuda bastante. E a partir daí, sempre estudando em várias instituições, em grupos de estudos, em formações, vamos dizer assim, a gente está lendo constantemente, que é uma busca de si, né, no sentido da construção dentro da própria análise. Você faz o seu percurso analítico, né, dentro dos textos que você ali tem necessidade de ler naquele momento, e isso vai se construindo. Então, por isso que é muito diferente, muito subjetivo, né, o construto do conhecimento psicanalítico. E análise pessoal, que é a formação do tripé analítico, supervisão, né, o sim. estudo teórico, supervisão e análise pessoal, que é o que forma um É. analista, uma Hum. formação constante, né? Isso não acaba nunca, a gente está sempre construindo, como qualquer outra profissão deveria ser, e hoje em dia é. Então, hoje a gente vem falar sobre esse tema da responsabilidade, o que que é responsabilidade, onde que isso começa, né? E por que falar de responsabilidade num tempo em que a gente vê as pessoas, vamos dizer assim, o que que uma criança, ela vive um mundo onde a responsabilidade não é exigida dela muitas vezes, né? A criança, claro que ela tem a responsabilidade de ir à escola e tal, mas é tudo uma dependência ainda do que o outro dita Sim, as regras, né? E a isso. responsabilidade, ela começa quando você toma decisões por si mesmo. Quando a pessoa diz, opa, isso eu vou fazer, ou eu decido, não é mais o outro que toma a decisão A por mim. decisão pelo outro. Aham. Eu vou Sim. deixar você continuar aí para você Não, também não. contribuir Quando com a isso. gente pensa em. Quando a gente está pensando em responsabilidade, nós podemos. Se a gente pensar sempre. Eu sempre gosto de ver a origem da palavra, né? Para a gente poder estar iniciando alguma. Pontuar melhor. Quando a gente pensa na origem da palavra responsabilidade, né? Nós estamos pensando em responso, em respondere, né? Que seria Uhum. responder a alguma coisa, né? Responder a algo, é, dar dar a condição de troca, né? De poder lançar daqui para o outro, para alguma coisa. E quando você fala assim, a gente está pensando num processo de que cada consciência que a gente toma das coisas, da vida, de si próprio, né, nós podemos nos responsabilizar para essa evolução, né? Principalmente quando a gente está dizendo em psicanálise, nós estamos falando daquilo também que é subjetivo, né, Neide? Daquilo que a gente, enquanto ficamos cientes daquilo que somos, ou do que deveríamos constar enquanto pessoas, enquanto ciência das nossas emoções, responder, né, para tanto para aquilo que está fora, no externo, nos relacionamentos, né, quanto a nós mesmos, quanto ao nosso destino, o destino da nossa vida, né, os nossos limites, enfim. Seria responder, né, não tanto a nível de pensamento filosófico, né, mas o Então, de como nós vamos reagir como resposta a isso. Né? Então, e a gente, quando fala em responsabilidade, o que que a gente aprende na adolescência, né? Que começa aquele, você tem que começar a agir, você tem que ser Boa, responsável, você tem isso. que fazer as coisas acontecerem, agora você não é mais criança.
por que que fica isso no imaginário, né? Que é uma coisa chata, que é uma coisa que limita, que impede o ir e vir, a vontade, o desejo, até o gozo, né? E o que que é Aham. gozo para a gente não sair aí com outras coisas? Gozo é tudo aquilo que nos faz, de uma certa forma, nos traz um prazer, uma alegria, né? A gente associa, às Gozo, vezes, né? gozo a essa palavra sexual, mas não é essa conotação sexual dentro da psicanálise, né? Tem um viés muito mais amplo. Então, eu posso É, ter quando a um gente fala gozo. gozo, quando a gente fala, nossa, que gozado, né, que é, né, é algo É voltado uma mais palavra derivada, né? derivada, o gozado do gozo, né, é uma palavra voltada também para algo engraçado, algo gostoso, né, fez sentido aí essa questão. Às vezes a gente tem que cuidar um pouco, porque a palavra gozação, que também deriva, já é uma coisa que é pejorativa, né? Que diminui o sujeito. Então, tem que ter um cuidado um pouquinho, né, com essas raízes aí do que deriva a palavra, né, de uma palavra, as outras derivam, para a gente não. Tem vários, várias situações e vários significados nelas, né? Né? Mas, basicamente, a responsabilidade nos remete a coisa pesada, dificuldade, né? E quando a gente É, entende que responsabilidade tem a ver, sim, com o sujeito tomar as rédeas da sua vida e tomar decisões, mas isso também significa ser libertador, porque enquanto você por exemplo, enquanto criança é assujeitado, né? Não que não seja bom, porque a criança não tem responsabilidade de assumir a própria vida, ela não pode fazer isso, né? não, Por até isso que porque a quem cuida. consciência, né, a Oi? consciência, a consciência tem uma idade, né, Sim, para desenvolvimento, né? o desenvolvimento da consciência, ela vai poder se apresentar no indivíduo aí um pouco antes da puberdade, né? Que é quando ele entra para a escola, ele vai ter tendo consciência. Então Por acho que aí isso, é por isso que a responsabilidade ela é colocada no adolescente, que já tem aptidão cerebral, já está preparado para entender o que é sistema nervoso responsabilidade, central, né? exatamente. Uhum. Aham. Então, nada é por acaso, tudo tem um sentido, mesmo que a gente às vezes não pense e não saiba sobre ele. Né? E aí que começa, aí o adolescente fica, mas eu não quero, começa com limpar o quarto, começa com, né, cuidar da bagunça que faz ali, com quem que você vai sair, precisa dizer o que, que vai fazer, isso é uma questão de assumir responsabilidades, de ter consciência e ter zelo com tudo, com o outro, consigo mesmo, com as próprias coisas. Começa Uhum. por aí, né? E isso é chato para adolescente que talvez não precisava fazer isso antes, enquanto criança, E né? como Mas a demora, criança como e varia também demora. pessoas para pessoa essa consciência da responsabilidade quando pequeno até adolescente, né? Sim, por isso que lá na infância já é importante que algumas responsabilidades sejam compartilhadas com a criança para que ela já vá conseguindo entender o significado disso e poder ter uma ação pertinente com a palavra responsabilidade, né? Mas o que Hum, se trata hoje do nosso tema é justamente o princípio para se trazer resultados e para a pessoa começar a sair daquele lugar de vítima, de assujeitada, é justamente a palavra responsabilidade. E por uhum, quê, né, Suzana? Por quê? Porque aí ela chega num lugar, porque quando a gente está num lugar de assujeitamento, e isso todo mundo tá, né? Mas chega no limite que a pessoa às vezes se sente angustiada com aquilo, né? E ela quer ter uma liberdade maior e não consegue entender que está com ela essa oportunidade de sair desse lugar. Porque ela aham, precisa se dar conta que
ela tem aquilo que o outro dá a ela, né? Porque tudo que vem quando a gente espera do outro é algo que o outro me dá conforme ele pode dar, ou com os conceitos e coisas do outro. E a gente, no lugar de assujeitado, muitas vezes de vítima, fica aí esperando um salvador, fica esperando que o outro nos dê a oportunidade, nos melhore a vida, nos salve, mitigue aquela situação. E essa Uhum. pessoa, às vezes, não consegue responder dessa forma, mesmo porque às vezes ela nem entende o nosso lugar. E por quê? Porque esse lugar está aqui dentro, é interno, internalizado, é um modo de se ver no mundo. E o outro, às vezes, não nos vê dessa forma no mundo. Por isso que a resposta que o outro me dá nunca é aquela que eu espero. Então, enquanto eu fico Sim, nesse sim. lugar de esperança do outro, né? Que eu estou esperando que o outro faça algo para mim, eu vou ter aquilo que o outro quiser que eu tenha, ou que ele puder me dar. Mas e o que eu quero? Será que é aquilo que ele me dá? Ou eu quero outras coisas e fico esperando que ele adivinhe, que ele entenda o meu lugar no mundo, que eu quero chegar, mas que ele não me vê assim. Você vê como é complexo essas percepções de Muito. si mesmo no mundo? Né? Vou Sim. deixar você falar um pouquinho para Não, não, complementar. isso me faz assim, quando você fala dessa forma, né, que um lança para o outro a espera, ou fica. Porque, na verdade, ele se destitui dele mesmo naquele momento, né? Isso me faz lembrar uma frase que às vezes é dita nos textos de Freud, né, quando ele dizia para uma paciente. é, com a necessidade de fazer com que ela refletisse, né, sobre o que ela estava colocando da queixa dela, né, me faz lembrar qual a sua, ele dizia assim, então, qual a sua responsabilidade na desordem do que você se queixa, né? Essa era uma frase dele, assim, que me faz é, entender que às vezes a reflexão daquilo que nós sentimos é projetada, é, é, ela é, é, ela não é projetada, a pessoa se ausenta dela e não tem a reflexão sobre a responsabilidade do que ela O que poderia ter com acontece? ela mesma, do que acontece, né? E nessa frase é uma frase típica do Freud, É o assim, os fundamento da textos, acho que psicanálise, né? é o Qual é o teu fundamento, em papel? 1856, é o papel. Porque, Qual a sua desordem, qual a sua responsabilidade, né, na desordem do que você tem, do que você se queixa, do que você, né, qual a sua responsabilidade no que é acontece? Né? o que Porque acontece. a gente sempre coloca a culpa em alguém, né? E essa culpa é algo que só pesa. Então, quando a gente troca essa palavra culpa por responsabilidade, aí tudo muda. Porque aí você não quer mais arrumar um julgamento, você não quer mais culpar ninguém, você não quer se sentir culpado, isso é peso. Agora, quando você coloca a responsabilidade, entra a ação. E quando entra a ação, você pode mudar aquele Sim. lugar, você pode sair daquele lugar, né? Então é É, quase como quando a gente descobrir que. Pode Não, eu ia dizer, quando você fala culpa, acho que essa diferença, né, Neide, da culpa e da responsabilidade, a culpa ela vem quando a gente sente que alguma coisa foi violada, que a gente não conseguiu estar, né, cumprindo um padrão, alguma coisa assim. Agora, a responsabilidade, ela já vem como você assumir, né, alguma coisa voltada para as consequências, para as ações, né, para, enfim. Eu acho que tem uma diferença aí que é interessante saber, né? mas até no sentido de aquilo que me acontece, me humilha, por exemplo, né? Vamos dar o exemplo da humilhação. Até que ponto eu permito me humilharem, né? Então, isso é uma responsabilidade também. Então, nada do que nos Ah, acontece, interessante. Aham. ela deixa de ter a nossa responsabilidade. Tudo tem, porque às vezes a gente omite o nosso lugar de potência. Eu dizer, opa, chega, né?
A gente fica ali como assujeitado do outro também. E você vê como isso é difícil, porque muitas pessoas passam a vida inteira se sentindo o cocô do cavalo do bandido. E no fundo não tinha nada a ver com isso. A pessoa não é nada disso, mas porque o outro faz que ela se sinta assim, mas ela não se questiona. Ela não toma para si a responsabilidade de se perguntar: ei, mas é isso mesmo? Eu sou o cocô do cavalo bandido? Como assim? O que eu fiz? Né? Aí a pessoa, ó, acendeu uma luzinha aqui. Peraí, dá para mudar? Eu não me sinto assim, não sou isso. Então, opa, eu comecei a duvidar daquilo que o outro me dá, né? E aí eu começo a me responsabilizar pelas minhas atitudes, ou pelo menos pelo meu lugar no mundo, de não aceitar mais aquilo, né? E é o primeiro passo, por exemplo, para você procurar ajuda quando está muito pesado. Quando você começa a descobrir, esse é o primeiro passo para você buscar terapia, por exemplo. Para você se olhar, para você se perceber e entender que você pode mudar, não você mesmo, mas mudar aquilo que você fez crer. Por exemplo, as pessoas fizeram aquilo com você, mas você aceitou, você acreditou. E isso é uma coisa muito pesada para a gente, é muito difícil. Por isso que a gente culpa o outro, porque é muito mais fácil. Aí eu tiro a minha responsabilidade do que está acontecendo, né? Isso é fator crucial, por isso que as pessoas fogem da psicoterapia, fogem da psicanálise, por exemplo, que é profunda, né? E que mexe com esse ego, mas que tem toda a função de deslocar o sujeito daquele lugar de assujeitar. Não sei se está claro aí para o pessoal. Tá claro. Eu fico pensando, às vezes, Neide, nesse tipo de responsabilidade, por exemplo, afetiva, né? Quando essa responsabilidade afetiva é um exemplo muito claro, né, do que você também está dizendo aí, né, que está relacionada aos relacionamentos ou com as suas próprias emoções também, não só com relacionamento, né, mas com as próprias emoções. É, acho que é o lugar mais, é um lugar fértil, né, nas relações afetivas e relações amorosas, da onde se coloca isso que você fala, né? É muito fértil, né, em qualquer relação. E porque conta-se com a projeção também, né? Mas aí a projeção já é algo que às vezes pode ser inconsciente na maioria das vezes. No mecanismo de defesa, né? Porque os relacionamentos eles têm uma base muito profunda. E isso hoje a gente não vai poder abordar muito, porque é algo Não, porque assim daí que entra no tem. mecanismo de defesa, né, inconsciente, aí não dá para abordar realmente. Da onde vem, né, a questão do início do relacionamento? Como que você funciona? Por que que alguém se assujeita ao outro? Claro que todo relacionamento, falando amoroso, começa com certo assujeitamento, né? Porque primeiro você quer agradar, você quer conquistar, e você tem ações e modos de existir que às vezes são potencializados para que esse relacionamento funcione ou aconteça, ou que haja esse interesse do outro, né? E isso tudo começa em raízes muito mais Uhum. lá da nossa história primitiva, vamos dizer assim, lá do início, de como que a gente aprendeu a amar e se relacionar, então é tudo muito mais profundo, mas tem sim total conexão, né, com a responsabilidade, porque amar alguém é, acima de tudo, ser responsável. Vocês já ouviram aquela frase do Pequeno Príncipe? Você é eternamente responsável por quem te Responsável, eu atira? lembrei disso. Aham, eu lembrei disso quando estava. Você é extremamente responsável, né? Porque por Então, aquilo que cativa. Mas quando a gente fala no relacionamento, a gente está dizendo assim da responsabilidade também, até de como você vai. Aí eu estou jogando um pouquinho mais para a relação, né? Mas a responsabilidade, por exemplo, de
desenvolver, é, desenvolver a questão, por exemplo, qual a dinâmica da relação. Então, se eu me conheço, por que eu não lanço a responsabilidade para aquela relação? É nesse sentido, né? Quanto mais eu tenho consciência de quem eu sou na relação, por que eu não me responsabilizo, né, por aquilo que eu queixo, como dizia Freud, né? Por que eu não me responsabilizo? Não, não exatamente na minha queixa só enquanto pessoa, mas uma queixa de relação, né? Por que que a relação não flui? O que que eu Isso, estou fazendo nela, né? Ou com é, ela que isso está impactada, né? Qual que é a é, minha responsabilidade nesse fluir? Não é uma via de mão única, é uma via de mão dupla, né? Um relacionamento com 32 pessoas ou mais, né? Então, aí que entra, falando de relacionamentos ou mais familiares, de amizades, de colegas, enfim, né? Para vocês entenderem por que o mais, né? Então, sempre tem uma responsabilidade, mas se eu me isento sempre dela e coloco a culpa no lugar e quero achar, e esse é um lugar muito triste de se estar, né? E que a maioria das pessoas tem muita dificuldade em sair desse é, lugar de se colocar, porque a gente se vê como vítima de tudo. A gente começa a achar que o mundo está contra a gente, que todo mundo quer o mal, que, enfim, entra numa certa paranoia. E isso é muito complicado, né? Porque quem quer viver com uma espada na cabeça o tempo todo, ficando com medo de tudo, achando que o mundo está contra si? Né? Isso é um lugar que não tem nada a ver com responsabilidade. A pessoa está lá alheia, totalmente, vamos dizer assim, quase que num estado de trânsito, que não está vendo a responsabilidade que ela tem naquilo, né? E a uhum, responsabilidade não pesada, não essa de ver isso como uma missão impossível, como um trabalho pesado. Claro que tem ação, que tem que ter comprometimento e tudo mais, mas é preciso ver esse viés com mais liberdade, o que isso pode me causar como consequência positiva. Se eu fico nesse lugar de vítima, tentando achar um culpado, o que isso vai mudar na minha vida? Se eu fico no lugar de vítima, eu vou querer sempre que alguém me salve ou que alguém pague uma dívida, né? Mas que dívida é essa? Que parcela de responsabilidade nessa dívida emocional que a pessoa tem? O que aconteceu ali, né? E aí eu aham. costumo contar sempre uma história, não sei se você me permite contar ela aí, Silvia, Claro, Neide. Claro, Neide. Eu sei. sobre, por exemplo, quando a gente tem uma briga, de uma disputa de terras, né? Não uma briga, uma disputa. Quase todo Aham, mundo já viu, conhece, passou por isso, né? Não, a cerca daquela divisa é aqui, diz um vizinho. Aí o outro diz, não, mas porque tinha um, vamos dizer assim, um marco muito antigo, de não sei o que, ancestral lá, que era ali essa divisa. E ficam naquela disputa, né? E aí uhum, vão às vezes para a justiça, para que o juiz decida com quem está a razão, né? Quem está certo nessa história. Agora, se a gente olhar o caso isolado, vamos olhar o vizinho A, que disse que essa escritura foi comprada do tataravô de não sei quem, que o Marco estava lá. Ele tem razão? Está certo no modo como ele olha para essa divisa ou não? uhum, Não, ele tem razão, né? A razão dele, dizer, ok, é aqui. Agora o vizinho B que diz, não, mas a medição está errada, está faltando terra. Eu preciso organizar o meu terreno, porque falta terra. Está sobrando no teu? Não sei, mas vamos arrumar. Ele também tem a razão dele, né? Então a gente vê que para o A, o B está tomando algo dele, então o B está errado. Mas para o B, ele está vendo o A como errado, que não quer abrir mão de nada por uma certeza que hoje, olhando as medições,
seria justo que fosse correto as medições, né? Sim. E aí você vê que há duas verdades e duas inverdades, né? Ah, Porque são nesse. duas coisas, os dois têm razão e os dois também não têm razão. Então você Aham. olha qual é a responsabilidade de cada um nisso, né? De chegar nessa disputa. O que eu posso fazer para isso se resolver, né? Então a gente olha, não, mas a culpa é de fulano de tal que me viu errado. Ah, mas a culpa é do Marco de não sei quem lá que naquele tempo. Então, se eu procurar olhar externamente, a gente sempre vai ver a gente como um lugar de vítima. Não que isso é só um modelo, é só uma historinha para vocês entenderem mais ou menos que o certo e o errado, ele está para cada um do jeito que cada um pode ver aquela situação, conforme os seus afetos. Aquilo que incomoda, eu vou dizer que é o outro que está me fazendo mal, mas por que me incomoda isso? Né? Qual é o meu papel de responsabilidade nesse incômodo? Não sei se está clareando, está complicando Sim, mais ainda, Silvane. não, acho que sim. É, nesse sentido, até que vire, né, uma responsabilidade da lei, né, que possa favorecer. Né? Às vezes nem Não, aí, sempre, né? Favorece um, favorece o outro, né? e aí você Mas coloca um terceiro na história para tirar, né? exatamente, aí vem o terceiro, né? Para poder desmembrar as verdades, né? As verdades de cada um, né? As razões de cada um, né? E quando a Para gente volta devolver a à responsabilidade para cada responsabilidade, um, né? Porque aí esse terceiro entra e diz, ó, a responsabilidade tu é assim, e tu é assim. A coisa que o sujeito não consegue fazer sozinho, né? Então, e é isso que às vezes a gente vê, que isso é uma questão de lei, de justiça, que é só um exemplo para as pessoas conseguirem entender, né? Que tudo tem a responsabilidade da gente, né? Até quando a gente se sujeita a alguma coisa. E até para o pessoal que está sim, entrando agora entender melhor tudo isso que a gente está falando, vocês sabem um pedacinho aqui, outro ali. Depois essa live vai ficar lá no YouTube, né? Para ver inteirinha, para vocês entenderem a dinâmica e o que a gente está falando, a elaboração de tudo isso, para pegar de fato o que é a responsabilidade, né? O que uhum, é sair do lugar de ser assujeitado, do lugar de vítima. E ninguém quer ser vítima, né? Por que a gente fica muito bravo com uma injustiça? Porque a gente está no lugar de vítima. Mas quantas vezes a gente se coloca no lugar de vítima sem perceber que está fazendo isso? Por isso essa live aqui, para vocês começarem a entender qual é o Neide, papel da responsabilidade, né? e isso às vezes me lembra a questão de quando você fala da responsabilidade do papel de vítima, muitas vezes também a gente está voltado para as questões de enfrentamento de padrão, né? Porque ter que caminhar no sentido de tomar atitudes padronizadas na vida. Quem sou eu, né, que não consigo pensar por mim? Né? Esse é um outro ponto. E além de pensar por mim, quem sou eu que não consigo, que não consigo não, que até precisamos de ajuda no momento em que nós é, seguimos a sequência de ações autodestrutivas para nós mesmos, dentro do nosso sofrimento psíquico, né? As atitudes repetitivas dentro de um comportamento, dentro de um relacionamento que a gente estava falando, né? Repetir as próprias emoções sofridas. Esse é um outro ponto. Por que permanecer nas emoções que me faz sofrer? Que responsabilidade eu tenho comigo mesma nesse E onde sentido? que está esse início dessa repetição, né? É, exato. É Onde que isso que está? a gente colocou isso lá na propaganda da live, né? No Da marketing da live. live, estava Isso foi isso. colocado lá. Então, e é para vocês entenderem principalmente que o primeiro lugar para a gente conseguir encontrar essa resposta é a responsabilidade de querer sair desse lugar, de esperar o milagre acontecer.
esperar um salvador, Espera de uma milagre, salvadora né? ou algo acontecer, né? Não acontece enquanto a gente não toma as rédeas da própria vida, né? É que nem andar numa carroça com dois cavalos puxando desgovernado e as rédeas estão aí soltas e você está achando que eles vão levar você para um lugar que é bom. Vai uma hora, desanda, né? Não tem como, a gente tem que saber para onde quer ir, mas nem sempre a gente consegue saber para onde quer ir sem, sem sair desse lugar de esperança, de ficar esperando essa situação se dissolver sozinha. Às vezes até se dissolve, mas que consequências tem isso? Quanto tempo da minha vida eu passei ali naquele lugar nessa esperança, né? Esperança não é essa palavra bonitinha só de algo bom, né? Eu tenho esperança que algo mude. Quando eu tenho esperança, eu também estou no lugar de quem espera, né? E espera o quê? Como que Uhum. isso vai mudar? Porque quando você diz assim, só para completar, me faz pensar no como eu atribuo, acho que é isso que você está falando, né, Neide? Como eu atribuo como se a esperança fosse um outro, que você pudesse delegar a ela, né, a ideia de jogar a sua responsabilidade para a esperança. Nossa, aqui é delicado, né? Mesmo que a É, esperança mas é seja isso. uma palavra tão bonita, né? Mas existem situações que cada um sabe a sua, onde pega, né? Que a esperança se torna um outro que eu fico a esperar, né? E Uma que esperança. Um outro que rouba a vida. rouba a Ó, vida. pesado. E que fantasia é essa de jogar para a esperança, né? Então, o que está por trás Fica disso, né? que está por trás. E por isso que é bom a gente entender o que é responsabilidade, né? E jogar. Nossa, essa ficou boa mesmo, porque eu terceirizo a esperança, né? Eu É, terceirizo para ela essa ideia de estar aguardando, né? e a Interessante gente essa vê colocação. muito essa questão, às vezes, da não compreensão da responsabilidade nos jovens, né? Mas também muito adulto, de ficar, por exemplo, às vezes a gente escuta discursos de jovens, assim, quando entram na universidade e, poxa, mas é tão difícil ter que estudar, não tenho tempo para nada, eu não posso me divertir, ou senão larga a responsabilidade da faculdade só para diversão, né? Eu vou lá para cumprir um horário, às vezes nem cumpro, e eu quero me divertir. Mas e cadê a responsabilidade? O que vai vir no futuro se o meu futuro depende de uma profissão? Quanto disso é o sujeito falando, ou é aquela criança ainda choramingando por um lugar que ela está perdendo, porque acha que a responsabilidade vai trazer só coisas ruins. Por exemplo, eu vou ter que trabalhar a vida inteira num emprego que eu não gosto. Tá, mas Hum. se vai ter um emprego que não gosta porque você não estudou, que você não escolheu aquilo que você queria, tá, mas eu não sei o que eu quero. Então, está em tempo de buscar, às vezes, ajuda, uma orientação, olhar para até que a própria criança, que você foi, o que você gostava de fazer, ali que está o brilho do olho. A gente sempre vem com algo, e é Aham. muito interessante isso, que quando a gente olha para a nossa infância, a gente encontra a nossa essência, né? E como que vai errar tanto? Porque aí que a gente olha que está no lugar de assujeitado. Alguém escolheu por mim? Será? Como assim, se eu sou infeliz hoje? Por que eu continuo nesse lugar fazendo aquilo que não gosto e tal? É tudo muito complexo, né? E não dá para jogar tudo para o alto, porque aí a gente não vai estar tendo responsabilidade também com aquele presente que a gente vive, né? Então isso é tudo muito sutil e tem que ser visto com muita cautela e muita responsabilidade. Responsabilidade. Sim. O que mais a gente poderia abordar, né?
Pois é, tá quase acabando a live, isso o Pois é. pessoal não entrou muita gente hoje, eu acho que foi por causa aquela coisa que aconteceu com a primeira live, e você não conseguia entrar, eu tive que encerrar a live, né? Enfim, deu Sim. maior bagunça, o Instagram não colaborou hoje, né? Então, vamos colocar a Ah, culpa no Instagram, vamos, vamos Silvane, colocar a vamos. culpa no Instagram e não nos responsabilizar por ela, mas né, temos aí a gente falando sobre ela, então de alguma maneira não vamos ficar esperando, né? Ó, É, tá vendo? Isso é na prática, gente. Prática. que mais? Acho que é isso, né, Neide? Então, eu acho que sim, a gente já conseguiu falar bastante, deixar a pulguinha que está atrás da Atrás. orelha aí bem incomodada, né? Para ver até que ponto a pessoa está se assujeitando, está se colocando na função de vítima, não está querendo sair dela ou quer, mas não sabe como. Hoje você teve uma chance de olhar para isso e talvez descobrir que a chave da tua gaiola está na tua mão, né, Sim, Silvia? a chave da gaiola está na mão. E a gente Tem acha que não, né? É, não, mas desde que tem consciência, né, Neide? Isso é que eu acho interessante, né? O mínimo de consciência que tiver e a segurança, né, de que aquilo faz sentido na tua vida, na tua consciência, cabe a ação, né? A É. E responsabilidade. uma coisa que me vem agora também, que mexe muito com essas questões de não conseguir sair desse lugar, é o medo do novo, né? O novo sempre assusta, Tá? então muitas vezes a pessoa ela se acostuma, ela aceita essa condição por medo do que vai vir depois. Então, às vezes tá ruim, mas é o que eu conheço e é seguro, né? É que nem aquele leão que ficou no circo durante décadas e um dia alguém resolveu fechar o circo e soltar o leão. Mas aí abriram a jaula e o leão fez o quê? Ele ficou lá dentro. Ele saía um pouquinho e voltava, porque ele só conhecia aquilo. Então, às vezes o novo assusta e o leão não sabia que tinha uma floresta inteira para ele pular e correr e se divertir. Então, às vezes a gente faz isso com a vida, né? A vida não é só diversão, a vida é responsabilidade, mas começa por aí. O que que eu faço com a minha vida? Quanto eu coloco nas mãos dos outros a responsabilidade pelo que eu vivo? O quanto desse sofrimento é porque eu permito? E isso é muito difícil estar nesse lugar, gente. Eu sei que dói muito, é muito complicado. Mas dá para sair dele, o primeiro passo é esse. Essa palavrinha tão comprida, mas Uhum. tão importante que é a responsabilidade. Espero que tenha ajudado de alguma forma vocês aí, né? Espero que vocês possam, de alguma forma, serem tocados, porque a psicanálise não é para a consciência, não é para a razão. A razão nos ajuda a colocar em ação, mas a gente precisa ser tocado aqui, nas nossas emoções. E é Sim, isso que faz sentido para que a gente consiga ter uma ação. Porque a nossa consciência, ela sabe de tudo isso. Mas aonde que está a medida da nossa ação? Onde que faz com que eu tire a minha bunda daí e faça alguma coisa? Está na emoção, está naquilo que dói aqui, por isso que eu não faço. tá. E às vezes saber disso é o primeiro passo. Se você não dá conta sozinho, buscar ajuda. Cuidar da saúde mental e emocional é tão importante quanto cuidar da saúde física. E muitas vezes a saúde física está mal, as suas emoções estão aí trancadas e muito acumuladas. E faz Sim. mal da mente. Reprimidas, né? Tudo uma questão de elas estão, as emoções se tornam reprimidas, se tornam superegóicas aqui dentro de nós, né? É importante. Tem uma música do Lu Santos que chama E Tudo Mais, né? E ele deixa claro assim, ó, está na minha frente, tudo caminhando no processo longo de ser gente. Ele fala assim,
está em nossas mãos. É a nossa vida. Cada escolha sempre determina o que vem em seguida. Eu acho que esse novo aí, que, né, que você fala, a responsabilidade muitas vezes está aí, né? No medo, né, do que pode vir. Então é isso, Neide. As pessoas que estiverem por aí, quiserem deixar um comentário, alguma coisa, por favor, né, seguindo aí os padrões de uma live, os padrões de uma fala, né? No Instagram, no YouTube, a live vai ficar gravada no YouTube também da Neide, né, Neide? E, Eu posso e falar? vai migrar para lá e agradecer a presença, né, desses que entraram e desses que estão aí. E Neide, Desse pessoal obrigado, corajoso, né? corajoso Pessoal para tentar corajoso. entender e ouvir sobre algo que parece ser pesado, né, como responsabilidade. Mas liberta, é Mas é libertador. libertador. Né? Porque aí você conquista aquilo que você quer. Não aceita migalha. É isso. É só isso, gente. Só isso. A história de Joãozinho e Maria serve para isso. Para vocês verem o quanto as migalhas às vezes levam a gente para um lugar que não é legal. Para a casa da bruxa. Para a casa Então, da Bru. É interessante esse compromisso consigo mesmo, né? Apesar, através daquilo que se conhece em nós. então, Ok? mês que vem a gente faz mais uma A gente live, vai vamos pensar o tema com todo o carinho do mundo para ajudar vocês a pensarem um pouco mais, né? Um beijo grande e até a um beijo. próxima. Brigadão, Silvane, pela tua Neide também, obrigado. Boa parceria, noite. Sempre, pelo né? teu conhecimento, Ah, né? E obrigada, eu sou Neide. falante demais, peço desculpa porque às vezes eu tomo o espaço todo aí e já viu, né? E aqui tem ouvidos, né? E eu ouço, né? É. Mas tá bom. Grande beijo, boa noite e Boa até o noite, próximo mês. pessoal. Tá? Obrigada pela participação, Obrigada. pessoal. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.